nome de Jesus, declaramos esse ambiente liberado e abençoado. Boa noite, rede de jovens. Aí, muito bom, gostei de ver. E para a gente começar, eu quero lembrar uma palavra que Deus tem para cada um de vocês que está aqui e também para você que está aí nos assistindo online. O Senhor diz o seguinte: jovens, eu vos escolhi, eu vos chamei, porque vocês são fortes e têm vencido o maligno. Você pode falar para a pessoa do lado? Vamos falar juntos para a pessoa do lado? Você é forte e é chamado para vencer o maligno. Amém. E o tema da nossa noite que nós vamos conversar então é sobre como ser vigilante. Porque se tem uma coisa que é necessária para a gente conseguir então vencer o nosso inimigo, o adversário das nossas almas, é você estar atento, é você saber vigiar. Irmão, vamos iniciar a nossa apresentação então dos slides, por favor? Enquanto o irmão vai colocar o slide, eu gostaria de fazer uma breve introdução. Como a Juline apresentou, eu sou a Gislene. Eu tenho a alegria de ter conhecido o Senhor Jesus ainda na infância. Então, desde pequena, eu pude conhecer o amor de Jesus, o quanto Ele é maravilhoso, a salvação que Ele tem para mim, para você. E então, eu cresci conhecendo a cada dia mais sobre como viver uma vida que agrada a Deus. E eu sou esposa do Marcos Vinícius, mãe da Bela, doutora em educação e mestre em comunicação. E estudando então, entendendo mais sobre a parte científica, Deus tem me dado um despertar para entender que a inteligência e todo o conhecimento que chega até nós, ele não é por acaso, mas o conhecimento da ciência, juntamente com a palavra, a voz de Deus, isso vai fazer toda a diferença para você ser uma pessoa posicionada, um jovem que marca e que muda a sua geração e esse mundo para melhor. Amém? Estão comigo? Então vamos lá. Vigilantes. Pode passar, por favor? O que nós precisamos vigiar? O vigilante é o quê? Alguém que vigia, que está atento a algo. Mas você vai me perguntar, Gislene, ok, entendi. Mas o que é que eu tenho que vigiar? Vigiar é importante, mas o que, afinal, eu tenho que estar atento? Eu não posso tirar os meus olhos, eu tenho que estar focado, atento. Você tem que estar atento às investidas do inimigo. Vocês estão vendo esse leão aí? É um pouco assustador, né? Mas a gente não tem que ter medo, porque a nosso favor está o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, que nos protege e nos livra de todo mal. Mas precisamos ficar atentos, sim, ao inimigo, que assim como diz a palavra em 1 Pedro 5,8, nós temos que estar alertas e vigilantes, porque o diabo, o nosso inimigo, ele anda ao nosso redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, nós temos que estar atentos, porque eles... Pode passar, por favor? O inimigo, ele é muito sagaz, né? Há milênios ele já está aí nessa terra, estudando o comportamento humano, desde a queda de Adão e Eva até os dias de hoje. Ele tem os seus estratagemas, as suas estratégias, o seu plano, o seu exército, para tentar nos tirar da presença de Deus, para fazer com que as pessoas não conheçam, não entendam a grandeza do amor de Jesus, o plano de salvação dele para a humanidade. E aí, agora vocês vão me perguntar, entendi, Gislene, então eu tenho que vigiar o quê? As investidas, a ação do diabo que quer destruir a minha vida. Mas, na prática, que exemplo a gente pode trazer para os dias de hoje, o tempo que a gente vive, o século 21, 2024? Como que a gente pode entender uma das ações malignas que tem tentado roubar as nossas vidas da presença de Deus?
nós entramos então com o tema da cultura woke. Vocês já ouviram falar sobre esse assunto? Quem já ouviu, só para eu saber? Muito bom. Fiquem tranquilos, quem ouviu vai aprofundar no tema hoje, e quem é a primeira vez, vocês vão ser despertados para entender um tema que, devido ao tempo que eu tenho, é muito objetivo. Vou trazer exemplos para vocês entenderem na prática, mas é um assunto complexo, então eu entendo que hoje é a nossa introdução, mas poderemos ter outras oportunidades para conversar sobre o assunto. Cultura woke. Então, o termo, vamos começar pela palavra woke. O que é o woke? Se a gente pensar, literalmente, traduzindo, é a ideia de despertar, de estar acordado. E como que essa expressão, esse tema surgiu? Vocês estão vendo aí uma mulher e um rapaz nessa imagem. A mulher, ela se chama Josiane Raese, ela é fundadora da primeira comunidade anti-woke do Brasil. E ao lado dela está o Jota, ele é influenciador e comentarista político. E a Josiane, como especialista do tema, eu trouxe aqui a citação dela para a gente ficar bem atento mesmo à questão, não apenas do achismo, mas como acadêmica, como cientista, eu acho importante a gente sempre aprofundar e validar o conhecimento que chega até nós com algo confiável e não como uma ideia geral. Então, vamos lá? Ela diz o seguinte: o que é a cultura woke? É um método artificial que foi criado para controlar as massas e de manipulação do pensamento. Um controle social, comportamental, que foi estruturado e pensado. Ou seja, se ele é artificial, não é natural. Não é algo que acontece, seja da nossa natureza como seres humanos, ou como evolução mesmo da humanidade, mas foi arquitetada, algo projetado, uma cultura pensada para criar modos de pensar e de agir na população. E esse termo ele surgiu em 1962, pelo William Keller. William Keller, ele produziu um artigo para o New York Times, lá em 1962, para defender o quê? A igualdade social, e também, naquele período, ele discutia questões sobre o movimento negro e questões em relação ao voto. Então, naquele tempo, ele usou esse termo do woke, o despertar, trazendo um tema para que a população entendesse a importância de se pensar sobre a igualdade racial e o acesso ao voto. Porém, em 2013, esse tema, vamos dizer que foi ressuscitado. Essa palavra, então, woke, ela aparece sobre uma nova configuração. E após a pandemia, ela ganha ainda um novo sentido com maior força pelos movimentos sociais, pelos movimentos coletivistas. Só que aí vem nessa nova roupagem a expressão stay woke, esteja acordado. Mas acordado para quê? Nós vamos entender nos próximos exemplos, e aí o Espírito Santo vai nos fazer pensar, e Ele vai nos despertar. Amém? Amém. Pode passar, por favor? Então, o movimento woke, se nós pensarmos, existe então essa cultura do meio, que nos convida a despertar. Porém, despertar para quê? E de que forma? Então, eu trouxe 5 tópicos que esse movimento, essa cultura, tenta moldar na nossa mente, na mentalidade da população, ok? Seja na América do Norte, na Europa, na América Latina, do Sul, especialmente aqui no Brasil, é algo que está cada vez mais forte, crescendo. Eu imagino que você aí na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, até no seu momento de lazer, assistindo séries, filmes, vídeos de entretenimento, vocês vão se deparar com traços da cultura woke. E desses 5 tópicos que nós vamos conversar. O primeiro, então, o que essa cultura tenta fazer a gente pensar? É o ataque à identidade humana. E eu vou colocar, a princípio, então, um exemplo, que esse é uma propaganda, um comercial de uma roupa, uma marca de roupa da cantora Celine Dion,
chamada Nu, a marca. Se vocês perceberem, eu até coloquei ali a seta, o slogan diz o seguinte: break the norms. Ou seja, quebre as normas. Então, eles chamam o despertar no sentido de que aquilo que é visto como norma tem que ser confrontado. Vamos assistir para a gente pensar mais sobre esse assunto. Irmãos, podem colocar, por favor? Our children, they are not really our children, as we are all just things in a never-ending chain that is life. For us, they are everything. But in reality, we are only a fraction of their universe. We miss the past. They dream of tomorrow. We may thrust them forward into the future, but the course will always be theirs to choose. Ok, obrigada, irmão. Próximo slide. Gente, quando eu vi esse vídeo, eu arrepiei aqui de novo. Toda vez que eu vejo esse vídeo, pode ser quantas vezes for, eu arrepio. Porque os detalhes são muito fortes. Quando você tem um discernimento que o Espírito Santo vai te mostrando os detalhes, e você também, com sabedoria, com inteligência, você usa do seu senso crítico para analisar os detalhes, você percebe a mensagem clara que está sendo trazida para moldar o pensamento da nossa geração e da próxima que está por vir. Vocês podem ver, né, aí os nenenzinhos, de um lado a menininha, do outro menininho, representado comumente, como a gente conhece, a feminilidade pelo rosa, a masculinidade pelo azul. E uma das frases do comercial é que eles podem mudar, né? Eles podem sempre fazer a escolha deles, mudar o curso da história deles. Próximo. De repente, então, vocês viram, chega ela invade uma maternidade e, de um lado, o que determinava os símbolos do gênero sexo feminino e sexo masculino, ela pega uma caixa, solta um pó mágico e o que acontece? Não há mais divisão, não existe mais feminino, masculino. É uma geração que poderia chamar sem sexo, sem gênero definido. E aí vocês percebem pela escolha das roupas que não é aleatória, porque as roupas comunicam algo. E vocês podem ver o próximo slide, por favor. Olha o que eu comentei, pessoal. Além das roupas, olha o simbolismo presente nesse comercial. Todas as propagandas, o que é um exercício que eu estou fazendo com vocês? É que o pesquisador, no meio acadêmico, tem esse costume, né, que é pegar algo, investigar e analisar os detalhes. Então, hoje, a gente está fazendo esse movimento de análise juntos, combinado? Então, perceba os elementos dessa cena. Olha só as setas onde eu coloquei. Parecem pequenos monstrinhos. Quando eu olhei, gente, parecia até pequenos demônios, na minha opinião, esses ursinhos. Eu não daria um ursinho desse para nenhum bebê, vocês dariam? Eu não daria. Mas olha só esses elementos compondo a cena. E as roupas e o simbolismo também da cruz, né, como símbolo da marca dela. Próximo. E olha esse detalhe do body. Qual é a mensagem que está aí? New Order, nova ordem. A Juline bem falou no começo que nós estamos caminhando para um período da humanidade que em breve a gente vai ouvir muito falar sobre isso, gente, que é a nova ordem mundial, em que um governo único vai se estabelecer para reger as nações com um propósito específico que vai usar um discurso de paz, de união, mas que é um propósito maior e que a palavra de Deus já nos orienta a ficarmos atentos, que na verdade esse propósito é o quê? É profundo esse tema, né, Juline? Vai ter que ter pregações sobre isso depois. Mas de forma resumida, esse líder da nova ordem mundial, intitulado pela palavra de Deus como o anticristo, ele vai fazer um tratado de paz por 7 anos. Porém, na metade desse tratado, ele vai romper
esse tratado e ele vai revelar o verdadeiro propósito pelo qual ele se levantou como esse líder mundial, que é de querer ser adorado e de mostrar que ele realmente é a representação do diabo aqui na Terra. E esse assunto ele é muito profundo, ele tem muitos detalhes. Se vocês quiserem saber mais, podemos depois conversar com os pastores da Shalom, da igreja, para poder exemplificar melhor para nós, a juventude. Mas, fecha esse parêntese muito importante, ok? Mas pensa o seguinte, se vai ter esse desfecho, e aí Jesus vai voltar para nos buscar a sua igreja, só que o desfecho só acontece no final quando algo está sendo preparado. Então, nós estamos nesse tempo da preparação para que esse contexto aconteça, para que esse grande líder apareça a qualquer momento. Por isso, temos que estar vigilantes. E um comercial que aparentemente é inocente, de roupa, de moda infantil, já traz claramente a mensagem do que está por vir. Próximo. Então, o inimigo das nossas almas, ele, com muita astúcia, ele usa da cultura do meio, do tempo histórico que a gente vive, trazendo o exemplo da cultura woke, para o quê? Que a gente tem que vigiar, também para enganar o nosso coração. Então, primeiro, ele busca confundir a identidade humana, porque se estabelece a ideia de que a nossa natureza humana, a nossa condição biológica de homem e de mulher não é mais determinante, é o que defende essa cultura, para determinar quem você é e o modo como você vive, então, o que mais pode acontecer? Você pode, então, muito bem, o que é ensinado, que a pessoa pode até mesmo, então, se ela quiser, pode ser aquilo que ela sente, porque a natureza física, biológica, não determina mais, é o que a cultura prega, essa cultura, quem você nasceu para ser. Mas agora eu te pergunto, eu e você, nós somos criados pelo Deus do universo, pelo Deus Pai, aquele que criou tudo de mais incrível e maravilhoso que existe. Respondam para mim, vocês acham que Deus, aquele que diz que é o próprio eu sou, que existe desde a eternidade, ele sempre existiu e ele criou tudo, ele erraria na nossa criação? Deus erra? Não, de jeito nenhum. Então isso é um sofisma, é um engano. E nós não podemos deixar que isso entre nas nossas mentes, no nosso coração. Deus te fez homem, Deus te fez mulher com um propósito maravilhoso, com um propósito específico para essa geração. De quando você casar, você também poder gerar novos filhos e filhas que serão filhos e filhas de Deus. Então não perca a sua identidade, não se engane com discursos dessa atualidade, dessa cultura woke. E lembrando também que em relação ao engano do coração, é que nós não somos aquilo que sentimos ser. Porque os sentimentos são enganosos. Um dia você está cansado, no outro dia você está alegre. Concordo que tem dia que você está tudo bem, e no outro dia você está desanimado, está preocupado com tantas coisas a resolver. Então, os nossos sentimentos não são confiáveis para pautar, para embasar a nossa identidade, quem somos e como viveremos. Porque senão acontece o que temos visto hoje também. Pessoas que, por exemplo, sentem que são cachorro, gato. Gente, eu não estou brincando. Coloquem no YouTube, vocês vão ver. Existem comunidades de pessoas que se juntaram, que dizem que são ovelhas e vivem no pasto comendo grama como ovelhas. Pesquisem essa cultura woke. Então, o inimigo desconstruindo a nossa identidade de, primeiro, ser humano, segundo, filhos e filhas de Deus, criação de Deus. E vamos para o próximo exemplo, é o desenho do Ridley Jones, A Guardiã do Museu, um desenho da Netflix. Pode colocar, irmão, por favor. E
Ismet! Aí tá você. Pronta para um banquete real? Cara, sério? Eu sou esfomeado! Ei, esfomeado, é bom te conhecer. Brincadeira, brincadeira. Piada de papai múmia, esquece. São amigos da Ismet. E aí, oi, oi! Nós somos os pais. Eu sou o Aten e esse é o Cozy. É muito bom finalmente conhecer vocês aqui. Isso sendo quem eu sou. Afinal, você sempre diz para liderar com o coração, né? Bom, o meu coração tá dizendo que eu me sinto mais à vontade usando o nome Fred. É porque eu sou não binário. E Fred é o nome que se encaixa melhor. E eu também uso Ile e Dile. Me chamar de ela ou de ele não parece certo para mim. Pessoal, desenhos que aparentemente parecem inocentes. E por que eu trouxe esse exemplo? Primeiro, para entender, nós somos jovens, mas muitos aqui têm irmãos mais novos, talvez já sejam pais, ou vão ser pais no futuro, vocês vão ter a família de vocês. Então entendam que o entretenimento também focado para as crianças, para a geração mais nova, também está influenciado, muito influenciado por essa cultura usada pelo diabo. Então, gente, tenham muito cuidado. O primeiro exemplo vocês viram das múmias, que é um casal de pais, que aí a turminha, né, como vocês viram no vídeo, eles mostram que com muita naturalidade que tudo bem ter um pai e um pai. Então, isso mostra a desconstrução do modelo de família sonhado e proposto pelo nosso Criador. E outra desconstrução também que esse desenho faz, se vocês perceberam, é daquele animalzinho, que é um búfalo, só que é uma búfala. E aí ela diz que não se considera fêmea, mas ela sente que o que combina com ela é ser chamada, ou chamado, como diz, né, esse bichinho, de Fred. E aí vai trazer o quê? Os pronomes de tratamento, que hoje também tem falado muito sobre isso, que disse, então, aí o bichinho está ensinando a avó, que ele ou ela não parece certo chamar de ele ou ela, mas de ele, dile. E aí o diálogo, né, vocês podem procurar no YouTube depois a cena desse desenho, e ele vai se estender, trazendo depois a avó, pedindo desculpa ao bichinho, neto, neta, enfim, porque ela não sabia que estava sofrendo, né, em demorar para contar isso para ela, e que também agora ela vai chamar dos pronomes certos. Então, olha a mensagem que fica, entendam. A avó, o que representa a avó? A geração mais madura, passada, antes da adolescente, pré-adolescente, enfim, o que representa esse personagem. E aí, olha como é sutil. A ideia, então, de que a geração anterior, mais madura e vivida, tem que se desculpar por não entender os sentimentos e a forma correta de se comunicar com essa geração mais nova, representada por essa personagem, cujos amigos lá atrás estão torcendo para dar certo, com que haja essa compreensão. Então, entendam, gente, nada é sutil, nada é inocente. Existem estratégias nas mídias, nos conteúdos, próximo, por favor, para educar a mente, a mentalidade da população e das várias gerações. E aí, nós temos que pensar o seguinte: nós vivemos com base em qual cultura? A cultura do reino de Deus. Nós somos chamados para viver o reino de Deus aqui na terra, e quando Jesus voltar para nos buscar, nós vamos viver para sempre ao lado do nosso Salvador, do nosso amado. E o que diz a palavra de Deus para nós sobre viver com base no nosso coração, nos nossos sentimentos? Lá em Jeremias 17, 9 e 10 diz o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Próximo. E também a palavra de Deus nos ensina o seguinte: por que então o coração não é confiável?
Porque do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Marcos 7, 21, 29. Próximo. Então, sabe o que é interessante, pessoal? Que tudo que vocês verem nessa cultura, que vocês acharem diferente, ou a mente de vocês perceberem que é algo estranho, algo diferente do que é ensinado na palavra para você, sabe quem que vai poder te falar se aquilo é estranho, se aquilo é errado, se não convém? A própria palavra de Deus. Ela é a nossa bússola, é o nosso GPS para a nossa existência aqui. Então, vocês viram que a própria palavra respondeu por que a gente não pode firmar a nossa identidade e as escolhas da nossa vida simplesmente pelo que sentimos no nosso coração? Então, a palavra também reforça, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que é o nosso coração. E conhece todas as coisas. 1 João 3,20. Ou seja, se não podemos confiar, então, no nosso próprio coração, coração aqui fala o quê? De emoções, sentimentos e também de mentalidade, ok? Então, se a gente não pode confiar, mas em quem que a gente pode confiar? Que é maior que isso, que tudo isso que sentimos ou pensamos? O nosso próprio Deus. Então, está aí a solução. Ficou na dúvida? Viu uma série, viu um filme, escutou seu professor na faculdade, na escola, fala algo que você achou estranho, que você percebeu, olha, isso eu acho estranho porque eu acredito que Deus não ia se alegrar se eu vivesse dessa forma, ou isso que ele está comentando parece algo da cultura do meio e não da cultura do reino. Você vai ter certeza quando você colocar o seu coração para buscar a verdade do alto, para perguntar o próprio Deus, que escreveu para nós palavras de sabedoria que nos levam para a vida eterna. Amém? Próximo. E também, o que nós temos que estar vigilantes, atentos, vigiar mesmo? É ter cuidado com o relativismo da inclusão, que é outro tema muito abordado na cultura woke. Irmão, pode colocar o vídeo, por favor? Um homem que respeite as mulheres. É outro vídeo, por favor. E minha filha para ser livre. Ela... É um vídeo stand-up. Olá, amigues. O que vai ser hoje? Amigues? Isso, nós somos um restaurante inclusivo. Ah, que bom. Bom, porque daqui a pouco vai chegar um amigo nosso que é cego e ele vai precisar do cardápio em braille. Não, nós não temos isso, senhor. Ah, mas eu não prestei atenção, mas com certeza vocês devem ter rampa de acesso, banheiro adaptado para cadeirante. Desculpa, também não temos, senhor. Ah, entendi. Ah, olha só, a minha esposa ela vai vir daqui a pouco e vai trazer a minha filhada, que ela é autista, né? Vocês com certeza, então, têm um menu com pictogramas otimizado aí para autista, né? Desculpa, também não. Ah, mas não tem problema, isso geralmente acontece, tá? Mas eu imagino que linguagem de sinais para surdos, você deve saber, claro, né? Não, senhor. Então eu lamento dizer que vocês não são um restaurante inclusivo, coisa nenhuma. E a verdade é que vocês só querem lacrar para ficar na modinha. Porém, minha amiga, quem lacra não lucra. Gente, então esse exemplo é uma sátira, né? Para a gente pensar que algo sério está sendo trazido aí nesse discurso. Que a cultura atual, que muito é usada para tentar influenciar nossa mente e os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Essa ideia de uma inclusão relativa. Em que sentido? Usa-se a língua para instrumentalizar uma ideologia, no sentido de usar a linguagem neutra como uma ideia de inclusão. Porém, aspectos que de fato trariam a inclusão, como foi bem trabalhado ali na cena, no stand-up, às vezes ficam de lado. Então, gente, vamos ficar atentos. Por quê? A inclusão, e como cristãos, nós temos sim que apoiar
a inclusão e ajudar a promover a inclusão. Mas que tipo de inclusão é essa que essa cultura que quer reger a sociedade com toda a força hoje tenta fazer com que isso seja o predominante? Então, fiquem atentos. A língua, em todo o tempo da humanidade, o idioma sempre foi usado como uma forma de dominação e também de organização social, de organização da sociedade, das pessoas, de nações. Não é algo inocente, não é à toa que querem mudar a linguagem para uma linguagem neutra. Não é simplesmente pensando no bem do próximo, mas é para que uma pauta ideológica avance e que seja trazido não como uma ideia mais à margem, mas que se torne o centro. Então, vamos ficar atentos a isso. E para quem é amigo seu, colega, que talvez está aí nessa moda de usar a linguagem neutra, pensando que está sendo inclusivo, tenta orientar essa pessoa para ela pesquisar a origem, a real intenção de quem está instrumentalizando, usando o idioma, essas mudanças, para tentar fazer valer como regra, ok? Respeito ao próximo como cristão sempre. Jesus nos ensinou a amar as pessoas, mas também o Senhor nos ensinou a sermos simples como a pomba, mas astutos, espertos como a serpente. Essa é a mensagem do Senhor para nós. Próximo. Também, essa cultura woke tenta nos ensinar de que é preciso a liberdade a todo custo. Vamos ver o exemplo do vídeo? Um homem que respeite as mulheres. E minha filha é para ser livre. Ela tá trocando uma roupa de boneca e ela não botou a parte de baixo. Aí eu falei, ela tá sem a parte de baixo. Sabe? Porque ela falou, tudo bem, mãe, ela é livre. Eu falei, tudo bem, tá bom. Ela é livre. A minha filha ela é muito engraçadinha, sabe? Ela é muito carismática. A minha mãe fica olhando e fala assim, daqui a pouco você vai ter que dar uma segurada nessa menina. Não sou eu que tenho que segurar a minha menina. As mães dos meninos que têm que educá-los, para que eles sejam meninos, adolescentes e homens que respeitem as mulheres. Acho que Enfim, como estudiosa da história das mídias, história das mulheres, de forma bem resumida e objetiva, o que eu posso falar para vocês? Que desde a Segunda Guerra Mundial, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, essa ideia de trazer celebridades, no caso dos Estados Unidos, as celebridades de Hollywood, importando e exportando a cultura do American Way of Life, esse estilo de vida do sonho americano, as celebridades se tornam o rosto desse estilo de vida. E aqui no Brasil também, até hoje, celebridades, sejam elas de novelas, de filmes nacionais, também representam para a população, de modo geral, um estilo de vida a ser admirado, a ser observado. E então, quando uma atriz como essa, que tem relevância no meio artístico, fala algo desse tipo, o que a gente pode perceber? É claro que daria para analisar cada detalhe da fala, mas o que eu trouxe aqui é quando ela fala assim, ela trouxe o exemplo da filha, né? Estava brincando e a boneca sem roupa de baixo, a mãe, ela é livre. E aí, o que ela pensou como mãe? Ok, ela é livre. Ou seja, ela não iria entrar ali numa argumentação com a filha. Só que se a gente parar para pensar, quem está assistindo isso começa a ter talvez uma inspiração na forma também de educar as suas filhas, ou até mesmo como mulher que ainda não é mãe, a pensar mesmo. A gente tem que trabalhar a favor da liberdade do corpo feminino. Só que se a gente pensar também cientificamente, essa ideia da liberdade do corpo feminino foi a partir da segunda onda do feminismo, que a gente chama lá nos anos 1960, a revolução sexual, que foi o quê? Que, de forma bem objetiva, o movimento feminista, naquele momento, a primeira onda, lá na Europa, focava em conseguir o voto para as mulheres, o chamado sufrágio universal, para inserir as mulheres, através do voto, na sociedade, se tornando cidadãs. Agora, essa segunda onda, o que era a luta que esse movimento estava pensando? De que a mulher, apenas votar, ela não era livre, mas a liberdade, de fato, chegaria se ela pudesse escolher com quem se relacionar, de que forma se relacionar. Por exemplo,
fora do casamento. Isso também entra um contexto maior, porque estava sendo lançado pela indústria farmacêutica as pílulas anticoncepcionais. Então, o que eu quero trazer para vocês, para a gente pensar? Que tudo que acontece na nossa vida, no contexto que a gente vive, sempre são muitos interesses envolvidos. E aí a gente precisa pedir sabedoria a Deus e também estudar para a gente entender por que a gente vive como vive. Por que pensamos como pensamos. Então, já entendeu? Olha só, se estava sendo lançada a pílula anticoncepcional, se também naquele contexto estava sendo incentivada a aprovação da lei do divórcio, então essa ideia da libertação, da liberação sexual da mulher, seria, então, uma pauta a ser defendida como algo que libertaria as mulheres. Isso era o que o movimento defendia na época. Mas olha só, gente, eu estou falando de algo de quase 70 anos atrás. Mas como esse discurso está aí, atualíssimo, sendo apresentado nessa entrevista. Então, cristãos, jovens, vamos estudar para a gente não ser facilmente influenciado e para que o Espírito Santo nos dê sabedoria para a gente acordar e também despertar outros. Próximo. Então a palavra de Deus diz que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. E ali no final fala, o corpo não é para imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, pautas que trabalham sobre a liberdade do corpo, meu corpo, minhas regras, ou a liberdade da sexualização, enfim, todas essas questões, a Bíblia, a palavra de Deus também traz para nós soluções, traz informações, traz esclarecimento. Precisamos, então, aprender qual é o objetivo de Deus criar cada um de nós com corpo, alma e espírito. Próximo. É para ter liberdade? Sim, mas a liberdade correta. Por quê? As obras da carne, elas são... Aqui tem uma lista, né? Mas, por exemplo, vamos só no início da lista para a gente focar, que as obras da carne, elas são manifestas em imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Gente, a lista é enorme, né? E aí, Deus orienta que quem pratica tais coisas não vai herdar o reino de Deus. Próximo. Então, por que é importante, quando você assistir séries, ou filmes, ou onde você estiver, pessoas falarem, o que tem? É seu corpo, você faz o que quiser com ele. O que tem? Fica com quem você quiser. Para que esperar até o casamento? E outros pensamentos do tipo, o que você vai ter na sua mente, no seu coração? Você vai lembrar, eu sou livre. Mas não é essa liberdade que essa cultura ensina. Mas eu sou livre porque Jesus Cristo me libertou. Nós somos chamados para a liberdade. E essa liberdade que é de fato aquela que nos livra do jugo da escravidão. Não só para essa vida, mas também para a vida eterna. Sabe por quê? Porque... às vezes isso não é muito conversado, às vezes é tratado como tabu. Mas a gente precisa lembrar que o nosso corpo é templo, é morada de Deus, do Espírito Santo. E o diabo não quer que Deus more dentro de nós, concorda? Então, por isso que a cultura é moldada de uma forma que nos influencie a desvalorizar a santidade, o cuidado do nosso corpo. Liberdade, sim, mas a liberdade certa, inspirada pelo Espírito Santo para cada um de nós. Amém? Próximo. E por último, a luta por um mundo melhor. Com certeza vocês devem ouvir muito sobre isso, nessa vertente da cultura woke. E eu coloquei de verde porque uma das pautas que trabalha muito é a questão da preservação do meio ambiente, como sendo algo que vai mudar e salvar a humanidade. E olha só, gente, essa manchete do site Revista Oeste, um jornalismo que eu, como jornalista, eu sou jornalista também, eu vejo como
que ele tem credibilidade. Então, vocês podem confiar na fonte. E ele diz o seguinte, a manchete: o aquecimento global é culpa do homem branco, cristão e heterossexual, diz Faculdade da Bélgica. Gente, eu fiquei chocada quando eu vi essa notícia. Sabe por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque está num site jornalístico sério. Então, eu pensei, não é fake news. Segundo, é embasado por uma instituição de renome e prestigiada no meio acadêmico. Então, eu pensei, que ponto chegamos da ciência ser usada também como aparelhamento ideológico de uma agenda mundial, de uma agenda focada numa cultura que vai, distorcendo aí a verdade da cultura do reino. E também, numa próxima oportunidade, podemos falar sobre isso. O que tem aí para vocês entenderem? Olha, só a manchete. Homem branco. Ou seja, quem estuda e vai poder pensar, aí traz o teor do quê? Do patriarcado, de ir contra a figura do homem, líder, cristão. Olha, já começando uma certa perseguição também pela fé. E a questão heterossexual, por quê? Essa questão justamente de que hoje você também ser definido pela sua natureza biológica e você se assumir assim, querem te questionar por isso. Próximo, irmão. Aí depois tem detalhes da reportagem, vocês podem pesquisar depois, quem tiver interesse. Próximo. E aí o interessante é que, pode passar? É que na reportagem, a conclusão depois é a seguinte, que foi um curso que eles criaram na universidade para tratar o assunto, mas gerou tanta polêmica que eles tiveram que se retratar. E também, depois, os jornalistas explicam que quem atualmente realmente é o maior causador de impactos ambientais é a China, devido a sua grande... a sua grande economia em expansão, indústrias e tudo mais. Ou seja, um jornalismo que depois faz o seu papel de trazer um ponto de vista não ideologicamente alinhado, mas baseado em atualidades. E para concluir, então vocês entenderam que nós temos que ser vigilantes. O que a gente tem que ficar de olho, aqueles 5 tópicos, e por que precisamos vigiar? Porque a volta de Jesus está próxima, está muito perto. Assim diz a palavra, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Isso é Jesus falando. E Jesus também ele complementa na palavra dizendo que nem ele, que é o Filho, e nem os anjos sabem a hora, somente Deus Pai. Mas então, próximo. Como que a gente vai, então, entender que temos que ser vigilantes? Nós precisamos, por que vigiar? Porque Jesus está voltando, para que a gente não perca a nossa salvação, para que a gente não dê nas mãos do nosso inimigo a alegria de ver a gente, a nossa família se perder. Essa geração não é para perdição, eu profetizo que em nome de Jesus, essa geração dos jovens Vox Day e essa geração de jovens do Brasil, eles vão se levantar para a glória do Senhor, não para a perdição, mas para a salvação, para a clareza, para a sabedoria, uma fé inteligente, que tem o Espírito Santo, mas que também é estudada, para não ser facilmente enganado ou influenciável. E como nós vamos vigiar? Vamos ter uma vida com Jesus de verdade. Uma vida que não é só vir à igreja uma vez na semana, mas na sua casa. Você está ali, você pode estar lavando louça, você pode estar arrumando a cama, você pode estar ali na mesa comendo algo com a sua família, você pode conversar sobre a palavra, vocês podem conversar com Deus, fazer oração juntos, buscar sabedoria. Lá em Tiago 1,5 fala que todos que pedem sabedoria a Deus, Ele concede, Ele dá liberadamente. Ou seja, Ele te dá de presente, basta você pedir. E para você não ser um jovem cristão que é cheio do Espírito Santo, que tem o fogo de Deus, mas que talvez não tenha entendimento do que está acontecendo, de como o diabo está criando toda uma estrutura para tentar, às vezes você não é enganado, mas talvez você está dormindo, talvez você está apático, você está só
vivendo a sua vida ali na sua casa. E cadê o seu ID? Cadê o cumprimento da grande comissão? De você ver alguém sofrendo, alguém que não conhece Jesus e está na linha, está ali na fila para ir para o inferno, e a gente só olhar e não fazer nada. Gente, não podemos, a gente tem que buscar sabedoria. O que é sabedoria? É além de inteligência, é conhecimento, mas também é um discernimento que a ciência por si só não traz. É além da ciência, é algo que só Deus pode trazer para nós e que vai nos fazer diferenciados para viver e marcar essa geração. E seja de verdade. Gente, a gente tem que ser de verdade. Eu vou contar agora para vocês algo que aconteceu recente comigo. Vou abrir o coração, tá? Na confiança que isso vai ser bênção para a vida de vocês. Recentemente, aconteceu uma situação, não me lembro bem ao certo a situação, mas meu esposo foi e falou assim para mim: amor, te amo. Ele foi e falou assim para mim: olha, não adianta você ficar vendo esse tanto de palavra e livros, estudando sobre como ser submissa e respeitar o seu marido, se na hora de eu falar algo, você quer fazer a sua vontade valer sobre a minha. Cadê o seu respeito e a submissão que você tanto estuda na prática? Gente, na hora, nossa, mas eu fiquei doída, fiquei com raiva, e aí eu fiquei muito chateada. Mas o que é normal, que primeiro é a carne da gente fala. Mas aí, o Espírito Santo, por isso que ele está na nossa vida, para trabalhar em nós. E aí, primeiro eu respirei e fiquei brava, mas o Espírito Santo falou assim: ele está certo. E eu pensei, ele está certo. Por quê? Se realmente eu estou estudando sobre como respeitar a opinião do meu esposo e entender que às vezes na hora eu não concordo, mas se ele vê que é o melhor naquela situação, e mesmo que talvez depois, independente do desfecho, a gente possa conversar e eu possa, como mulher sábia, aconselhá-lo: olha, na próxima vamos fazer diferente, mas realmente, o que a Bíblia fala? Mulheres, submetam-se ao seu esposo, porque ele é o nosso cabeça, assim como Jesus é a cabeça da igreja. Mas também tem o dever para o homem, que é amar a sua esposa, sua mulher, como Cristo amou a igreja, entregando sua vida por ela. Então, se cada um cumprir sua missão, o seu papel, o relacionamento, Deus dá graça e ele vai sendo feliz, vai sendo transformado. Mas por que eu trouxe isso para vocês? Gente, eu abri realmente meu coração aqui para vocês, mas para vocês entenderem que ser cristão, ser filho e filha de Deus, não é ser perfeito. A gente vai errar, a gente vai falhar, mas a gente tem que ter o coração aberto para aprender e para sermos transformados pelo Espírito Santo. E aí, resumo da história, eu pedi perdão para ele. Falei que ele estava certo. Amor, você estava certo. E eu pedi perdão para ele. E eu também desabafei. Eu falei: nossa, que teoria, é muito difícil cumprir esse princípio da submissão. Principalmente para quem talvez tenha um perfil colérico, sanguíneo, que gosta de ter opinião, né? Mas, por que eu trouxe esse exemplo? Porque, de alguma forma, um discurso feminista, sem eu perceber, estava pautando a minha vida. Entendem? Então, é sempre vigiar. Vigiar e ser de verdade. Ou seja, não adianta você estudar sobre como ser cristão e quando você tiver que ser cristão de verdade, você não quiser ser ou não se esforçar para ser. Então, esse exemplo é para vocês lembrarem disso. Seja cristão de verdade, se esforce, peça ajuda a Deus naquilo que você precisa ser transformado. E que você tenha vida de consagração. Para nós, irmãos músicos, podem vir, por favor, para nós encerrarmos? Então, como que a gente vai vigiar? Nós temos que ter vida de consagração. O que é consagração? É você viver separado para algo. Nesse caso, não é para algo, é para quem? Que é Deus. E para cumprir a missão que Ele tem na sua vida. Exemplos práticos: orando, jejuando, estudando a palavra. Se eu falar para vocês assim, ó: oi, rede de jovens, eu estou falando com vocês, concorda? E se eu escrever nesse papel, oi, rede de jovens, e mostrar para vocês e pedir assim: leiam o que eu escrevi, continua sendo a minha fala? Sim, continua sendo a Gislene comunicando com vocês. Então, essa é a Bíblia. Eu ouvi uma frase que eu nunca esqueci, guardem no coração. A palavra de Deus, a Bíblia,
é a voz de Deus, é a palavra de Deus, só que escrita, na versão escrita. Então, você quer saber a vontade de Deus para a sua vida e como você ficar protegido, você tem que perguntar para Ele. E através da palavra, aqui já está a resposta para você. Agora, para nós concluirmos, irmãos, eu gostaria de pedir para que cada um no seu lugar pudesse se ajoelhar. E nós vamos, quem puder, quem tiver alguma condição física que não está possível de ajoelhar, tudo bem, mas curve sua cabeça para que nós possamos, agora nesse momento, demonstrar que estamos rendidos ao Senhor. E por que nós vamos ter esse momento? Porque não adianta a gente vigiar se a gente não tiver o Espírito Santo como aquele que vai nos guiar. Porque sozinhos nós não conseguimos vencer. Nós só vencemos essa batalha da guerra cultural, do engano da mente, se o Espírito Santo estiver nas nossas vidas. Se a nossa aliança com Deus estiver firme, forte, e tem que ser verdadeira a nossa entrega a Ele. Então nós vamos ministrar agora esse louvor. E enquanto essa canção toca, que você possa, com as suas palavras, você possa falar com o seu coração, com as suas palavras. E você vai se entregar de novo a Jesus. Você vai falar: Jesus, me ajuda, Jesus. Me ajuda, Senhor, a não ser enganado pela essa cultura. Me ajuda a viver a cultura que te alegra. Me ajuda a viver, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo, a viver a sua vontade, que é boa, que é perfeita e agradável. Nos livra, Senhor, dos ardis do diabo. Oh, Senhor, nos ajuda como jovens a sermos de fato fortes e vencer o maligno. Espírito Santo, nos enche outra vez. Oh, Senhor, que toda apatia saia agora das nossas vidas. Vem com o seu fogo, Senhor. Vem, Senhor, com o seu amor. Nos renova, Senhor. Espírito, Espírito. Aleluia. Só Espírito Santo. Que desce com amém. Se entregue a Ele agora. Vem como fale: Jesus, tá difícil, abre o coração. Se tá difícil para você, não se render a essa cultura. Se você tem medo de ser excluído dos seus amigos, se você tem medo de se posicionar para alguma retaliação, peça força, peça coragem, peça sabedoria a Deus. Você é Daniel nesse tempo. Você é Sadraque, Mesaque e Abednego, que não vai se curvar à imagem de homem, mas você vai se curvar somente àquele que é digno, o Rei Jesus, que está voltando. E vamos todos nos curvar diante dele e jogar as nossas coroas em seus pés, porque ele é digno. A honra é dele, a glória é dele. Se vivemos, se comemos, se bebemos, façamos tudo para a glória de Deus. Nós somos Daniéis nessa geração. Somos excelentes. Somos sábios. O Senhor, eu declaro, profetiza agora, o Senhor liberando a unção de conhecimento, a unção de sabedoria. Jovens sábios, jovens inteligentes, jovens doutos em ciência, que na área que Deus vai usar cada um de vocês, seja na área das humanidades, das exatas, biológicas, tecnologia, na área que Deus te colocou, Deus vai te dar excelência, vai te dar sabedoria dobrada para você ser diferente das pessoas que te cercam. Não para você se orgulhar, mas para que Deus te coloque como referência, como voz de Deus, e para que as pessoas amem a Jesus, vendo o seu estilo de vida. Você é a carta escrita de Deus nesse tempo. Muitos vão conhecer Jesus pelo seu modo de viver, pelo seu modo de falar. E por isso, nessa noite, renove a sua aliança, o seu compromisso
isso com o Espírito Santo e ore e peça: Senhor, me protege a minha casa. Senhor, derrama seu sangue, Jesus, cobre a gente com seu sangue, Jesus. Nos proteja do maligno, proteja as nossas mentes, guarda as nossas mentes de todo engano, de toda seta. Guarda os nossos corações, que entre no nosso coração somente a palavra do Senhor, mas que o discurso, às vezes muito bonito, muito convincente do diabo, que ele nem entre no nosso coração, nem nos nossos olhos, nem nos nossos ouvidos. Que o Senhor nos blinde, nos proteja, Senhor, e que nessa noite nós vamos sair daqui com a nossa aliança renovada para viver o melhor de Deus para as nossas vidas, para vigiar, para orar e para estarmos preparados para a volta do nosso Rei. Palmas a Jesus, toda honra e toda glória a Ele. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Podem se levantar, mas continuem ainda com o coração focado no Senhor, com o coração concentrado, que agora Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida.